de Deus. Estenda suas mãos para cá, amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, ó Deus, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Pai, pelo zelo do Senhor, ó Deus. E nós queremos agora apresentar a Ti a vida do André como servo humilde do Senhor, escravo fiel do Senhor, ó Pai, para aqui expor as Escrituras à comunidade de fé e que nós possamos ter um batismo, ó Pai, de revelação, um batismo de conhecimento e de sabedoria, ó Pai, para absorver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Graças a paz, igreja. Graça e paz, igreja. Não. Graça e paz, igreja. Aí, ainda bem que tem o Rodrigão aqui, viu? Amém, pessoal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é André. Eu acho que todo mundo já me conhece aqui, né? E Deus nos deu a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, assumindo a tribuna. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que é com muito tremor e temor que eu estou aqui hoje. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades, principalmente quando o Senhor ele dá-nos essa oportunidade, né? E parece que a nossa semana começou um turbilhão, mesmo eu não sabendo que hoje o Senhor ia me colocar para falar aqui. Vira aquela loucura, tudo para tirar o nosso foco, né? Do que o Senhor quer trazer para a igreja. E fiquem tranquilos, que hoje vai ser uma palavra mais direcionada do coração, tá? Hoje vai ser tranquilo. E às vezes a gente é muito direto, né? Às vezes o Senhor ele vem e bate, às vezes ele vem e corta, às vezes ele vem e nos machuca, nos fere, mas isso é tudo para a honra e glória dele. O ser humano, eu costumo dizer que o homem, ele tem que levar um chacoalhão, ele tem que ser balançado, tem que levar uns esfrega de vez em quando, para ele voltar para o centro da vontade de Deus, né? Que às vezes a gente fica meio disperso, às vezes a gente começa a priorizar algumas outras coisas que não é aquilo que Deus quer que a gente priorize. Amém? E quem crê que Deus ele pode transformar vidas? Quem crê que o Senhor Jesus Cristo ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida, uma vida transformada e vida em abundância? Então, a mensagem de hoje é mais ou menos baseada nisso aí. Uma conversão, uma transformação. Às vezes nós não entendemos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas, mas um dos grandes propósitos de Deus para a vida de todo crente, de todo aquele que quer se tornar uma nova criatura, é a transformação, é uma mudada de direção. Às vezes nós estamos seguindo uma direção e o Senhor quer que nós sigamos a outra. Quanto mais relutantes ficamos em seguir aquilo que o Senhor está tentando nos embarrear, mais nós sofremos. Mas é tudo para o nosso próprio bem. Amém? Eu quero falar sobre a conversão de um grande homem de Deus, a conversão de Saulo. E daí já vem uma pergunta: quem foi esse homem? Quem foi esse homem? É fácil a gente ir nas Escrituras e entender. Saulo era um romano, um homem perseguidor, um homem que vinha para perseguir os crentes daquela época. Ele era um homem que era direcionado por Roma para perseguir, para matar e para aprisionar aqueles que eram do caminho. O primeiro nome que foi dedicado aos cristãos era os do caminho, né? Aquelas pessoas que seguiam o caminho de Cristo Jesus.
Saulo foi levantado para perseguir aqueles homens. Mas isso é fácil, a gente parar e entender isso. Mas quem foi Paulo? Paulo foi o maior pastor de todos os tempos. Paulo foi o maior missionário que o mundo já viu. Em suas 3 viagens missionárias, conseguiu evangelizar toda a região do mar Mediterrâneo. E com essa evangelização, ele causou uma turbulência danada no sistema que era implantado naquela época. Ele foi o maior escritor bíblico. Dos 66 livros da Bíblia, 13 foram as epístolas paulinas. Ele foi o maior teólogo da história. Ele foi um homem que sentou aos pés de Gamaliel, na academia de Hillel. Aquele homem que era sábio, aquele homem que só ensinava os fariseus, só ensinavam as leis para aquela cultura. Ele foi o maior evangelista, ele foi o maior plantador de igrejas, ele foi aquele homem que implantou as igrejas primitivas na região da Ásia Menor. Bom, ponto. Mas uma coisa fácil da gente entender, né? Mas uma coisa que, bom, Renato, bom te ver, meu irmão. Mas uma coisa fácil de a gente assimilar, porque as escrituras já estão nos apontando isso. Mas, porém, entretanto, no entanto, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi Paulo. Teve uma época que existiu Saulo, um homem não convertido. Um homem que era direcionado pelo próprio rei César, daquela época, para matar aqueles que caminhavam com Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 4 ao 6, diz o seguinte: Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Vamos dar uma passadinha aqui, mais ou menos, nessa passagem, para a gente entender o contexto no qual eu quero chegar. A circuncisão era um símbolo do pacto abraâmico, era o símbolo da aliança em Abraão e Deus. Instituiu a circuncisão filho homem do 8º dia de vida, onde tinha a pele do prepúcio arrancada. Ele era um sangue puro da raça de Israel, descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó. Ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel, onde veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Por isso, o seu nome, Saulo, que deriva-se de Saul. Ele era fariseu, zeloso pela lei judaica, uma casta de religiosos extremamente radicais quanto à lei. Ele era perseguidor da igreja e cumpria com todo rigor e zelo. Esse era o Saulo, um homem não convertido ao Senhor. Este era aquele homem a qual, tocado pelo Espírito Santo, tocado por Cristo Jesus, ele se transformou em Paulo. Aquele homem ousado, aquele homem intrépido. Mas para tudo isso, ele teve que entender qual foi o propósito que Deus colocou na vida dele. As nossas vidas, meus irmãos, existem 2 caminhos. Às vezes nós batemos de frente com o nosso querer o tempo todo. Eu quero, eu vou fazer, eu quero, eu vou fazer, e o meu foco é querer e fazer aquilo que está no meu coração. E às vezes não está dando certo, não estou conseguindo. E quando Deus te direciona para um outro rumo, para um novo rumo, foi o que aconteceu com esse homem. Ao invés de perseguir, ao invés de correr atrás dos crentes daquela época, de assassino,
ele virou evangelista. De perseguidor, ele virou implantador de igrejas. Às vezes o propósito de Deus para as nossas vidas é esse. E nós estamos tentando seguir as nossas próprias vontades, tentando bater de frente com aquilo que Deus quer que nós façamos. É uma vida dolorosa, uma vida árdua. Às vezes não está dando nada certo na minha vida. O porquê que nada rompe, o porquê? Porque você está indo contra um propósito ao qual Deus determinou na sua vida. Às vezes as coisas não fluem, não acontecem nas nossas vidas. É justamente por isso. Porque quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos: eu aceito Cristo, Senhor, venha, me toca no meu coração, me transforme. Mas me transforme só 50%, porque o outro 50% eu preciso correr atrás dos meus ideais, dos meus objetivos. Deus, Ele quer uma geração que seja 100%. Deus, Ele quer pessoas para ficar do lado dele ali, que sejam 100% do lado dele. E às vezes nós tiramos ele do centro do nosso lar, do centro da nossa vida, e colocamos outras prioridades. É um trabalho, é um namoro, é uma vida. E o Senhor está chamando homens e mulheres dispostos a entregar o seu coração verdadeiramente a Ele e tirar tudo aquilo que está afastando-nos da presença de Cristo Jesus. Que nós possamos entender, meus irmãos, que a vida com Cristo não é uma vida fácil. É uma vida que a gente vai ter que negar a nós mesmos todos os dias. Negar as nossas concupiscências, negar as nossas vontades, negar aquilo que nós tanto desejamos e almejamos, se não for o propósito de Deus. Às vezes, ontem nós falamos sobre isso aqui, às vezes nós comparamos a nossa vida com a vida dos outros irmãos que estão prosperando, estão crescendo, e nós estamos ficando aqui parados, estagnados, né? E a gente entra nesse limbo de depressão, de ansiedade, de correr atrás, de eu quero, eu posso, eu vou fazer, e esquece que o Senhor tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas, amém? Gálatas 1,13 diz: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la, superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. O foco de Paulo era servir Roma, o foco de Paulo era perseguir judeu. Só que a grande vontade de Paulo ali era se tornar um grande nome, não só em Roma, mas no mundo inteiro. O nome de o grande perseguidor, aquele homem que matava e perseguia os do caminho, os cristãos. Essa era a incumbência daquele homem, de ir lá e buscar, trazer e fazer o que Roma mandava, direcionava ele a fazer. Abre sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Agora que nós vamos, quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque aqui nós vamos entrar no olho do furacão. Atos 9. Enquanto isso, Saulo, motivado, a palavra motivado vem aqui, pela ânsia de matar discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens, mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém.
Então aqui nessa primeira passagem, nós entendemos que ele era motivado pela ânsia de matar os discípulos de Cristo Jesus. Ele era motivado, ele tinha uma motivação para ir lá e detonar e destruir com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo naquela época. Só que quando Deus ele põe a mão em uma vida, quando Deus tem propósito para a vida de um ser humano, ele não mede esforços para ir lá e fazer uma girada de chave. Quando Deus tem propósito para a minha vida, para a sua vida, meus irmãos, pode ser dolorido, pode machucar, pode doer, mas vai acontecer. Olha o que aconteceu logo em seguida. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem tu és, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe uma visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Até aí por enquanto. Eu quero abordar aqui, meus irmãos, alguns temas. Eu não quero discorrer no texto todo, porque senão a gente vai levar muito tempo aqui. Eu quero abordar aqui o primeiro tema, a obediência. O versículo 6 diz o seguinte: agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo, sendo como ele era, um homem que obedecia somente a Roma e a ele mesmo, às suas vontades, um homem determinado a fazer o que ele foi incumbido a fazer, a ser obediente, eu me coloco no lugar dele. Era uma dificuldade danada, mas quando o Senhor Jesus Cristo ele vem e começa a quebrar o coração do ser humano, não tem outra opção a não ser obedecer aquilo que o Senhor está mostrando para ele. Ele não tinha outra opção. Então o que ele fez? Obedeceu. Uma das primeiras coisas que o Senhor nos traz aqui nesse texto é isso: seja obediente à minha palavra, seja obediente àquilo que eu estou determinando para você fazer, independente da situação a qual nós estamos passando, seja independente de qualquer coisa que estejamos passando hoje, sejamos obedientes ao que o Senhor nos determinar. O caminho do crente ele não é um caminho fácil. O caminho do crente ele é um caminho difícil. Parece que só os crentes que sofrem. Vocês já perceberam isso? Parece que as coisas ruins só acontecem com o crente. A nossa semana começa bem, chega no final de semana, já está tudo conturbado, tudo virado. Mas o Senhor ele nos traz autoridade quando passamos por algum tipo de dificuldade. Ele vem nos trazendo autoridade, ele vem nos maturando e falando sempre: sede obediente. A primeira lição que o texto nos traz: irmãos, sede obediente à palavra de Deus. Sede obediente à palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, não é a eloquência de um pastor aqui na frente, não é a eloquência de um homem que está aqui na frente falando com uma retórica boa. Não, é a palavra de Deus. A luz que tem que brilhar, eu não canso de falar isso, a luz que tem que brilhar em cima de um púlpito de uma igreja é Cristo Jesus, meus amados irmãos. A luz que brilha em cima de um altar de uma igreja é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Um homem nunca pode tomar essa posição do Senhor. Nunca, porque senão as coisas invertem o valor. As coisas começam a tomar uma proporção totalmente diferente. Então, o que brilha aqui
é Jesus Cristo. E os homens que sobem em cima dessa tribuna, eu tenho certeza que são instrumentos do Senhor. São homens que são pecadores, que lutam contra o pecado na sua vida todos os dias. Mas sim, homens que são instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Romanos 10:17. Ele viu e ouviu. Foi isso que encheu o coração dele de fé. Primeiro ele viu uma luz forte que brilhava do céu. No meio dessa luz uma voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Cristo Jesus, a quem tu persegues. Ali naquele momento ele sentiu a presença de Deus. E ele viu o Cristo Jesus em toda a sua glória. Por isso o tombo. Às vezes nós temos que cair com a cara no pó, humilhados, destruídos, quebrados, para acessar a face de Cristo Jesus, meus irmãos. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele caiu do seu cavalo, o tamanho poder que tinha ali naquele momento. E o interessante, o impressionante, que foi somente ele que viu aquela luz. As pessoas que estavam em volta dele, ninguém viu nada, mas ouviu. Ninguém viu nada, mas ouviu aquilo. Naquele momento de cegueira, o Senhor ainda traz mais uma outra lição importante para nós termos confiança. No versículo 8 diz o seguinte: Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Imagine aquele homem, do jeito que ele era. Eu imagino um homem super arrogante, prepotente, autossuficiente, por tamanha sabedoria e poder dado a ele, ao rei Roma. Tem que ser humilde e ser conduzido até uma cidade. Ele ser conduzido em confiança para a cova dos leões. Ele estava entrando numa cidade onde era cheio de cristão. Ele estava entrando numa cidade onde estava lá a maioria dos crentes da época, que olhava para ele, tremia de medo, mas se pudesse, esfaqueava ele pelas costas. Ele foi obrigado a ter confiança em um homem para levantar ele do chão, pegar pelas mãos e conduzir e levar para a casa de quem? A casa de um crente. Para a casa de um crente. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, amados, não tem jeito. Ele vai fazer que esse propósito seja cumprido. Imagine o coração daquele homem: eu estou cego, eu não sei quem está me conduzindo, eu não sei quem está me direcionando aqui agora, eu não sei para onde que eu estou indo, mas a única opção que eu tenho é obedecer e confiar. A primeira coisa que nós olhamos aqui agora foi a obediência e a confiança. Então sejamos obedientes e confiantes na palavra de Deus, porque é aqui que nós recebemos o verdadeiro poder que há em Cristo Jesus. Mais uma lição importante que o Senhor nos traz acerca dessa palavra: sede confiante, filho meu. Às vezes nos falta isso, ser confiante naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E nós nos afastamos mais uma vez do caminho do Senhor, por falta de confiança em uma promessa que foi nos dada há tempos atrás. Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, amado, Ele vai cumprir. Mesmo que seja no seu leito de morte, se Ele falou, Ele vai cumprir com a tua promessa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão aqui hoje? Tem crente que glorifica o nome do Senhor aí? Não, vocês estão fracos, vocês estão dormindo. Tem crente que dá glória a Deus aí? Glória a Deus, meus amados irmãos.
É isso, o Senhor, Ele colocou os crentes no mundo para ser barulhento. Quando os crentes começam a gritar, o inferno treme. Quando os crentes começam a glorificar o nome do Senhor, os capetas tudo corre. Isso eu acho que eu tenho certeza disso. Porque aonde há a luz, as trevas se dissipam. A Bíblia fala isso para mim. Então, quando há um crente ali, ele põe o pé e começa a glorificar o nome do Senhor, o lugar que ele está enche de luz. E capeta não aguenta a luz. Então aqui é o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Aqui é o lugar onde nós temos a liberdade de gritar glória a Deus mesmo. E glória a Deus por causa disso, amém? Isso aí, amém. Outro ponto importante que o Senhor me trouxe ao meu coração para a gente discorrer aqui nessa passagem foi a humildade e a submissão. Crente tem que ser humilde e crente ele tem que ser submisso, amados. Ele tem que aprender o que é isso. Submissão não é ser escravo, é estar debaixo da mesma missão daquela pessoa que o Senhor determinou nas nossas vidas. E quando a gente não tem humildade, nós não conseguimos ser submissos a nada e a ninguém, porque nós estamos com o nosso coração cheio de nós mesmos, meus amados. A humildade é humildade que temos que ter aqui no nosso coração. Crente, ele é humilde. Crente, ele é submisso. Crente, ele tem que entender qual que é o propósito da vida dele. Humildade e submissão. O verso 10 ao 12 diz o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe em uma visão um homem chamado Ananias chegando e impondo-lhes as mãos sobre ele e para que ele voltasse a enxergar. Mais uma vez eu bato na mesma tecla. Aquele homem perseguidor, aquele homem que estava correndo atrás dos cristãos para matar, aquele homem inteligentíssimo, aquele homem que era um fariseu, era um doutor, era um supra-sumo daquela época, entendeu? Recebeu uma oração de um crente, daquele homem que ele queria matar, daquele homem que ele foi incumbido para cortar a cabeça, daquele homem que ele foi incumbido para algemar e levar, se arrastado fosse, para dentro de uma prisão. Deus e seus mistérios. Aquele a quem Paulo perseguia foi a quem Deus determinou para ir lá e trazer a bênção sobre a vida dele, pegar nas mãos dele e falar assim: é o Senhor Jesus que me manda aqui. Eu vim aqui impor as minhas mãos em você. Eu acho que rolou um reteté danado ali naquele momento, porque eu acho que ele colocou a mão na cabeça de Saulo ali, as escamas caiu do olho dele, ele deve ter falado: Senhor, agora eu creio em ti, és tu, Jesus, o resto da minha vida. Não é nem tanto que o que aconteceu com a vida dele depois, aquela energia que ele tinha para ir lá e perseguir cristão, matar todo mundo, ele canalizou ela para arrebanhar o aprisco do Senhor Jesus Cristo. Ele começou a arrebanhar de uma certa forma, que ele começou a ganhar todas as cidades em volta e implantar em cada cidadezinha daquela uma igreja. Ele começou a ganhar tamanha proporção ali, que todo mundo ficou louco com aquele arruaceiro, aquele homem maluco, e começaram a perseguir ele. O que ele fazia, ele sofreu as consequências. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele começou a crer ferreamente na mensagem da cruz de Cristo Jesus, e começou a pregar a graça de Deus ali naqueles lugares, e as pessoas começaram a ser tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso em Atos 2, nós vemos isso em Atos 4, e nós vemos essa conversão aqui, 9, desse grande homem de Deus, desse homem que foi determinado, direcionado por Cristo Jesus. Ele foi levantado como um homem
independente do que ele fazia. E é por isso que a ótica de Deus é totalmente diferente da ótica do ser humano. O homem olha de uma forma para o ser humano, agora Deus não olha igual o homem não. Porque se Deus olhasse para nós como o homem olha, nós estávamos todos muito fulminados já. Porque nós temos a predisposição de olhar não aquela pessoa boa que está naquela pessoa ruim. Nós olhamos a pessoa má, julgamos, condenamos, crucificamos e pomos fogo. Mas Deus não. Deus olha aquele que está por trás de mim, que está por trás do Diego, que está por trás do Renato, que está por trás de vocês. Ele confia naquele ser humano lindo, amoroso que há no coração de cada um de nós. É por isso que Ele nos dá a graça, o favor imerecido de Jesus Cristo crucificado. É tudo uma linha que nós temos que seguir, meus amados irmãos. É tudo uma linha. Se entendermos o que Deus quer fazer na sua igreja hoje, é isso. A multiforme graça de Deus é cada um no seu quadrado. Às vezes nós queremos atropelar tudo, atropelar um ao outro, porque nós achamos que o outro irmão tem uma vocação linda e eu quero ser igual a ele. Ontem o Joás falou sobre isso, eu achei interessantíssimo. Não sei se foi o Joás ou se foi o Rodrigo. Eu achei interessante isso, sabe? Quando nós nos colocamos à disposição de Cristo Jesus, sabe o que acontece? Ele abre uma porta que ninguém pode fechar, assim diz Apocalipse. Ele tem a chave de todas as coisas, meus irmãos. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Então, que nós abramos o nosso coração e entendamos verdadeiramente o que o Senhor quer fazer das nossas vidas. Às vezes nós fechamos a nossa vida num bolo de pecado e nós achamos que não podemos nem mais cultuar ao Senhor. Ei, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É uma mentira, porque Cristo foi lá para aquela cruz para que nós pudéssemos ter vida aqui nessa terra, e não é qualquer vida, é vida em abundância, abundância da graça de Deus. Não é uma hipergraça que você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, não. É a graça de Deus, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós obedecemos porque nós amamos, nós obedecemos porque nós sabemos que é certo obedecer. É essa a linha que nós temos que seguir. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Paulo, quando ainda Saulo, era conhecido como uma pessoa orgulhosa. Ele vivia por Roma e seu currículo era de um exímio romano, um exímio perseguidor. Estudou nas melhores escolas, teve os melhores mestres, perseguia cristãos, enfim, toda a sua trajetória foi marcada por um propósito: ser reconhecido por Roma e pelo mundo todo como Saulo, o perseguidor. A incumbência dele era essa. Ele queria ser reconhecido no mundo inteiro como carrasco, como o maior homicida na terra, o maior matador de crentes que tinha. Mas Deus vai lá e pega esse homem louco, esse psicopata, esse homem que não media esforços para buscar e matar aqueles que estavam no aprisco do Senhor. Olha o tamanho do coração desse Deus que nós servimos. Ele pegou aquele que matava os filhos dele e trouxe para perto e falou assim: chegou, filhão, acabou. Chegou, maninho, acabou. Agora você está aqui debaixo da minha asinha e eu vou te mostrar uma parada. Eu vou te ensinar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. O coraçãozinho dele deve ter exprimido ali naquela hora, deve ter sido esmagado. Mas por ele ter tido aquele contato direto com Cristo glorificado, eis-me aqui, Senhor.
E o meu desejo hoje é que nós tenhamos esse contato com Deus, esse contato com o Cristo vivo, o contato com aquele que nós podemos deixar todas as nossas dores, todas as nossas indiferenças, todas as nossas angústias nas mãos dele. Que nós tenhamos esse contato no nosso secreto, quietinho no nosso canto lá, só falando com ele. Quando não tivermos palavras, as lágrimas falam. Quando não tivermos palavras, as lágrimas derramadas dos nossos olhos, elas falarão por nós. Quando não tivermos aqui com o coração, ajoelha no chão, põe a cara lá e chora, porque o Senhor, Ele conhece o que está aqui dentro, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda essa região aqui, e Ele sonda essa região aqui também. Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães, Ele conhece cada filho seu aqui intimamente, e o que Ele nos diz? Seja amigo íntimo meu, como eu sou o seu. Busque a intimidade com Cristo, amados irmãos. Esse homem, ele se tornou um amigo íntimo do Senhor. Quando ele abria a boca, era para falar de Jesus. Se ele abrisse a boca, era para evangelizar. Aonde ele sentava, as pessoas rodeavam a ele. Ele verdadeiramente era um imitador de Cristo Jesus, porque Cristo, aonde ele abria a boca, era para professar as boas novas. Aonde que ele se sentava, se reuniam milhares e milhares de pessoas ao seu redor. Ser imitador de Cristo Jesus é isso. Ser imitador de Cristo Jesus é isso. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, a primeira palavra que tem que sair da nossa boca é para assim: a paz do Senhor, meu irmão. Ah, você é crente? Sou. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho um zelo pela palavra de Deus, vocês não entendem. Eu tenho um tremor por isso aqui que vocês não entendem. O que que passa aqui dentro do meu coração? O tanto que eu temo é isso aqui, ó. Às vezes eu sou até radical demais. Até de legalista eu já fui chamado. Mas glória a Deus por isso. Eu glorifico o nome do Senhor. É porque a palavra está sendo pregada e as pessoas estão sendo constrangidas pelo amor de Cristo Jesus. Sabe? É isso. Ah, você está doido. Mas é isso. O meu amor pela palavra de Deus é grande demais. O meu amor pela Bíblia é gigantesco. Se eu pudesse, eu ficava o tempo inteiro, o dia inteiro, o dia, da noite toda, aqui, ó, focado, só estudando, só lendo, só tentando entender, ingerindo isso aqui, me alimentando desse alimento, ao invés de ficar alimentando das coisas que vêm do mundo, daquilo que petrifica o nosso coração, daquilo que nos afasta da presença de Deus, amados irmãos. Oh, Jesus amado, que a nossa vida seja assim, ó, ferrenha mesmo, que nós canalizemos todas as nossas forças para isso aqui, ó, como esse homem de Deus fez. Que nós canalizemos, meus amados irmãos, a nossa vida ao estudo da palavra de Deus, para que não sejamos tocados para lá nem para cá por um vento de doutrina humana. É triste nós vermos os acontecimentos que estão acontecendo por irmãos amados e queridos meus sendo feridos da forma que estão sendo feridos, por não conhecerem a palavra de Deus. É difícil a gente entender isso, mas tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Contudo, Deus já havia separado e chamado Paulo para ser instrumento na vossa obra. Paulo, o escolhido de Jesus Cristo.
Rodrigo, o escolhido de Jesus Cristo. Renato, Davi, os escolhidos de Jesus Cristo. Fábio, família, Andréia, os escolhidos de Jesus Cristo. Maesca, Dinho, sua família, os escolhidos de Jesus Cristo. Tim, Sonilda, família, os escolhidos de Jesus Cristo. Diego, Sara, sua família, os escolhidos de Jesus Cristo. Igreja de Jesus, nós somos escolhidos por Jesus Cristo, nós somos separados por Cristo Jesus, para sermos homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, com o propósito de carregar o testemunho de Jesus Cristo, como esse homem carregou nas suas costas, e apresentar Jesus Cristo para as pessoas que estão lá no mundo, se preciso for em silêncio, só com as nossas atitudes. Onde nós passarmos, as pessoas falam: esse cara tem algo diferente, eu quero entender o que esse cara tem. Isso é a igreja de Deus, isso é a igreja de Cristo Jesus, isso é ser igreja, sermos testemunhas vivas do Deus Criador. É uma responsabilidade grande, amados irmãos, carregar esse testemunho de um homem que foi crucificado por nós, de um homem que passou pelo que ele passou, para que nós tivéssemos essa liberdade de cultuá-lo aqui hoje. É uma responsabilidade, é um testemunho gigantesco. Eu glorifico o nome do Senhor, meus amados, por essa igreja ter esse tanto de gente aqui hoje. Eu glorifico o nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque eu sei que aqui vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Vocês não estão ouvindo encheção de linguiça. Às vezes é uma verdade que nos machuca, que nos fere, que dói demais. Mas a palavra de Deus, ela não massageia o nosso ego. O Evangelho de Cristo Jesus, ele nos corta, ele nos machuca, ele nos fere. Ele nos joga no chão, nos quebra e nos mói. Mas é uma escolha que nós fizemos, sermos a igreja de Cristo Jesus aqui nessa terra. Paulo, o escolhido de Jesus. Paulo, quando chamado por Deus, deixou todas as suas velhas práticas e foi transformado pelo Espírito Santo. Pouco tempo depois de sua conversão, ele pregava o Evangelho e era perseguido por ser cristão. Agora, as pessoas conseguiam ver que ele já não era mais a mesma pessoa. Por quê? Porque o propósito de vida dele havia mudado. O foco dele já não era mais servir Roma. O foco dele já não era mais perseguir cristão. O foco dele era apresentar o Cristo ressurreto. O foco dele era evangelizar. O foco dele era trazer a mensagem verdadeira de Cristo Jesus, a graça transformadora de Deus através de Cristo Jesus. Um homem problemático, transformado pelo poder do Espírito Santo. Um homem rebelde, carrasco, transformado pelo poder do Espírito Santo. Os versículos 13 ao 17 vão dizer o seguinte: Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização das principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como para o povo de Israel. Ele foi o escolhido de Deus. Ele foi o escolhido de Cristo Jesus. Deus não mede esforços para aquele que Ele escolheu.
Se tiver de buscar esse cara lá na favela, vendendo droga, ele vai buscar. Se ele tiver de buscar esse camarada dentro de uma cela, de uma cadeia, ele vai buscar. Se ele tiver de buscar um camarada dentro de uma boca de fumo, ele vai buscar. Você sabe por quê? Eu fui um desses que esse camarada buscou. Eu fui um desses que Deus me tirou. Eu fui um desses que Deus foi me visitar dentro da boca de fumo que eu tinha. Muitas vezes os irmãos chegavam dentro da minha biqueira e falavam: mano, Deus tem um propósito para a sua vida. Muitas vezes Deus foi me visitar dentro da cadeia, onde eu passei 8 anos fechado. Muitas vezes o Senhor olhou para mim com esse olhar de amor que olhou para esse homem. Deus, Ele não mede esforço, amados irmãos. Ele não mede esforço quando Ele quer chegar. Deus não mede esforço quando Ele quer libertar uma vida. Deus não mede esforços quando Ele quer ir lá e resgatar. Deus não mede esforços quando Ele quer ir lá e libertar. Como aconteceu com esse homem, acontece com vários outros hoje neste mundo. Porque Deus tem os seus instrumentos nessa terra. Eu convivi a minha vida inteira do passado, sendo um homem mau, sendo um bandido. Quando eu me converti, agora que eu estou amadurecendo, tendo uma maturidade espiritual maior, eu não gosto mais de falar da minha vida, eu prefiro falar de Jesus Cristo, que edifica a vida das pessoas. Mas os milagres que Deus faz na vida do ser humano são extraordinariamente grandes. Eu convivi com um bandido muitos anos da minha vida. Eu convivi em facção criminosa muitos anos da minha vida. Eu convivi com pessoas da mais baixa classe, homens que se olhasse para ele já dava problema, mas Deus sempre me resguardou. Ele sempre me resguardou. Ele nunca deixou que eu passasse dessa para melhor. Porque Ele tinha esse propósito na minha vida, de ser um pregador da palavra de Deus, de ser um pastor do Cristo Jesus, de cuidar de vidas, de aconselhar pessoas, de trazer pessoas para o centro do Evangelho. E é por isso que eu sou rigoroso, eu sou rígido, e eu tenho um temor e um tremor gigantesco por isso aqui e por isso aqui, ó. Não é isso aqui que é minha força. A minha força é Cristo Jesus, amados irmãos. Não é um microfone que dá força para um homem, não. É Jesus Cristo que comissiona ele e que dá forças para ele. Estava no hospital, eu tomei 5 tiros. Eu tenho bala alojada no ombro, bala alojada no pulmão. Daqui assim da minha esposa, os tiros. Eu fingi de morto no chão. E as pessoas vieram: mata ele. Se você não matar ele, ele vai vir atrás de nós, vai ser ruim para nós. Esse cara é perigoso. Mata. Na hora que ele ia dar um tiro na minha cabeça, para conferir mesmo, para dar o confere, o farol do carro bateu. Fala que isso não é Deus. Livra da vida do ser humano. O farol bateu e estava subindo um casal na estradinha de chão, onde quase não passava carro. Todo mundo saiu correndo, montaram nas motos e foram embora. Eu me arrastei para a beirada dessa estrada e levantei a mão. A moça que estava sentada do lado desse cara, ela caiu desmaiada no chão, tanto sangue que tinha. Eu respirava, estourava bolhas na minha boca assim, ó. Respirava, estourava bolha de sangue na boca. O cara pegou, me colocou no banco do carro, eu acordei aqui no oco.
com um dreno aqui, nesse pulmão, com um dreno do lado de cá, entubado, deitado, olhando para cima. E Deus, quando Ele tem propósito, Ele manda seus anjinhos. Vocês não têm noção. Naquele momento eu só pensava em vingança, para melhorar logo e correr atrás e resolver esse P.O. Eu vou resolver agora, esse camarada vai ver. Um irmãozinho deitado numa maca, numa cama do meu lado. Ele me pegou uma Bíblia desse tamanho assim, ó, dessa grossura, e jogou em cima daquelas mesinhas que fica assim de canto, sabe? Pô! E eu já estava assombrado demais. Quase que eu saí correndo, arrancou os drenos tudo de mim. O assustado, esse cara veio para me matar, noiado, pensando que todo mundo queria me matar. Mas isso que acontece quando a gente está sob o domínio de Satanás, quando a gente é um instrumento do inimigo na vida. Ele pegava a Bíblia, abria e olhava para mim assim, olhava para mim e ficava me encarando, e ia lá na frente e voltava e olhava na Bíblia de novo, olhava, falava, meu Deus, esse cara só pode estar fazendo macumba para mim, não é possível. Mas não, ele pegou a Bíblia, Josué 1:9, eu nunca esqueço da minha vida. Essa é minha ordem, olhando dentro do meu olho assim, ó, essa é minha ordem: sede forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que você andar. E virou as costas e saiu, cara. Eu falei, cara maluco, doido da cabeça, só pode. Foi lá e fez a cirurgia dele e voltou. E foi lá em mim, colocou a mão em cima do meu peito assim, falou assim, se liga em Jesus, meu irmão, Ele tem um propósito gigantesco na sua vida. Eu mal estava dando conta de falar. A única coisa que eu pensava era em vingança. Cadeia. 8 anos fechado naquele inferno. 8 anos pensando só em maldade, convivendo com 20 homens do meu lado, todo mundo botando pressão e pilha, como nós vamos sair, como nós vamos fazer, e é negociata de cá, e nossa, meu Deus do céu, que loucura que é aquilo, misericórdia daquele lugar, misericórdia. Se existe um pedacinho do inferno, é aquilo ali é uma beirinha dele, porque ali você tem que ter sangue no olho para sair daquele lugar de vivo. Os irmãozinhos da capelania prisional chegavam toda sexta-feira, e um molequinho Bruninho vinha, cadê o Andrezão? Uma vozinha fininha, sabe? Cadê o Andrezão? Cadê ele? Quero ver ele. E eu falava, já vem esse menino, Deus me livre, nossa, crente, velho. Tchau, então eu vou correr que ele vai me encher meu saco. E ele vinha, peraí, mostrão, peraí, Andrezão. Ele vinha, falava assim, você não sabe o tamanho do propósito que Deus tem na sua vida, cara. Deus tem um propósito grande demais para você. E eu, tá, é isso mesmo, tchau, e ia embora. Foi 3 anos esse menino fazendo isso toda sexta-feira. No final das contas eu já estava falando, amém, eu aceito isso aí. Então tá bom. Isso aí, é isso aí mesmo. Ei, glória a Deus. Eu estava dando glória a Deus. Sim, de forma sarcástica, sabe? Glória a Deus. Um dia o Espírito Santo me pegou. Eu estava drogado. Até a alma dentro daquela cela. 3 dias virado na droga, na cachaça, que lá fazia umas artesanal, uns trem mais álcool de posto de gasolina puro. Aquilo quando batia na cabeça era a mesma coisa de uma bomba atômica, eu ficava louco, transformado com aquilo lá. Os irmãozinhos vêm, de longe eu escuto a voz de quem? Do Bruninho. Cadê o Andrezão? Cadê o moção? Eu quero ver ele, eu tenho um recado para dar para ele hoje. E o povo não vai, cara, não vai falar com ele hoje não. Hoje ele está petecadinho. Ele falou assim, ixi, ele está recaído, né? Ele caiu, né? O povo falou, tá, mas vai embora, não vai lá não, que hoje ele está, não vai. Aí ele falou assim, eu tenho um recado para dar para ele. Fala para ele que na próxima sexta-feira eu vou dar esse recado para ele, porque Deus mandou eu falar com ele. E eu lá dentro, escondido, dentro da cela trancado, para não deixar ele vir, que Deus me livre. E o pessoal começou a tocar. Lá embaixo, eram 100 metros o pátio, e o povo tocando. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
Se eu não me engano, é o coro 33 ou 39 da harpa. Se nesse sangue lavado, mais alto que a... Vamos cantar então. Alvo mais que a neve, meus irmãos, você não sabe. Não sabe o que começou a acontecer comigo dentro dessa cela. Eu comecei a sentir um trem muito doido, um trem no meu coração apertando, e essa música estava parecendo que estava lá dentro, os caras pareciam que estavam cantando lá na porta, assim, ó. E eu falava pro povo: tira esses caras da porta aqui, tire isso. Satanás querendo dominar, sei lá o que era aquilo que eu estava sentindo. E o povo falava: você está doido, os caras estão lá no meio do pátio. Não, ele está aí na porta, eles estão aí na porta, mas não era o Espírito Santo tomando. Esse homem aqui, era o Espírito Santo tomando conta desse ser humano pecador aqui. Eu juntei tudo que tinha, joguei dentro do vaso ali, ajoelhei, enchei a minha cara dentro daquele vaso e dei descarga e comecei a gritar: Senhor Deus desse povo aí, se o Senhor existe aí mesmo, me tira desse lugar aqui, que eu vou ser igual a esse povo aí, eu vou ficar fanático religioso, eu vou ficar louco igual a esse povo aí, ó. Me tira daqui então. E louco, drogado, bebo lá dentro, e liguei aquela ducha gelada na minha cabeça, e com a cabeça daquele vaso, aquela nojeira. Vocês não têm noção o que é um vaso de uma cela de cadeia. É um buraco no chão, ferrujado, fedorento, e eu com a cabeça lá dentro, e eu pensando: eu literalmente preciso afundar mais a minha cara na merda para me entender que Jesus Cristo é o único que salva. Sabe? Os irmãozinhos foram embora. Eu fiquei 3 dias fechado dentro daquela cela, com um aperto no meu coração, um trem que lá já não era eu mais não, gente. Não era aquele que ficou para trás, já não era mais. Tinha acontecido alguma coisa aqui dentro de mim. Tinha acontecido alguma coisa aqui no meu peito. Tinha acontecido alguma coisa comigo. Louco para dar sexta-feira para me ver aquele menininho de novo, para perguntar o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Deu sexta-feira, eu estava ansioso como uma criança, quando você fala para ela assim: ó, sexta-feira nós vamos viajar, nós vamos para o parque de diversão, você vai se divertir demais. Eu estava igualzinho um menino, velho, de jeitinho, louquinho para ver esse menino, para perguntar para ele. A hora que ele abriu a primeira grade lá assim, eu escutei uma voz fininha: cadê o mestrão? Tá aí, tá, com um sorrisão gigantesco na cara. Ele veio correndo assim, apontando o dedo para mim: eu não te falei que ele ia te pegar? E deu uma gaitada, velho. Eu falei: quem me pegou? E ele te pegou. Ele veio correndo no meio do corredor, me abraçou, velho, e me deu um abraço assim. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Um homem, um bandido, destruído pelas minhas escolhas. Deus veio lá e me trouxe para o centro da vontade dele. É isso que Deus faz quando nós temos o nosso coração aberto, sabe? Às vezes nós precisamos passar por tribulação, sofrimento, dor, para que nós reconheçamos verdadeiramente que é Deus, que é Jesus Cristo que transforma as nossas vidas, irmão. Às vezes nós precisamos passar por isso, sabe? E ele me abraçou e falou assim: é só o começo da sua vida, viu? Você vai ver, o que você pediu para ele, ele vai fazer. Você tem fé? Eu falei: eu tenho, claro que eu tenho. Ali eu já estava com fé até, né? Tudo. Nossa, eu estava abertinho, assim, o coração estava exposto para fora, louco para o Espírito Santo tomar eu de novo daquele jeito que ele tomou. Ele não mede esforços, ele não vê situações. Eu estava drogado, gente, estava bêbado, todo mundo podia falar que era cachaça, que era droga, mas não, aquilo lá não era. Não era, era outra coisa. Era outra coisa. Passou 21 dias, meu advogado manda me chamar. E eu já falei: meu Deus do céu, mais um B.O. Agora já era.
Cortei meu lençol em 3, fiz uma Tereza, me chama de Tereza lá, fiz um nó de forca e coloquei debaixo do meu colchão. Falei, vou assinar lá, eu vou vir, vou sair daqui, eu sou morto mesmo, então já vou antecipar esse negócio aqui tudo. Chegou lá meu advogado rindo da minha cara também, com um sorriso. Eu falei, agora todo mundo deu para rir da minha cara. Eu falei, o que você está rindo, cara? E ele, cara, você quer sair daqui? Eu falei, você está tirando, né? Tem 8 anos que eu estou preso, meu amigo. Você está me perguntando se eu quero sair daqui? Ele pegou uma bolsa preta dele, uma pasta, colocou no colo, abriu e tirou um alvará de soltura, velho. Entregou, chamou o carcereiro, falou, se tirar a algema dele aqui, ó, o alvará do cara, ele está solto. O carcereiro, isso é falso, não é verdadeiro não. Nem o cara não entendeu o que estava acontecendo. Aí ele falou de jeito assim, ó, eu não sei o que aconteceu na cabeça da juíza lá não, mas me deu uma vontade de falar de você lá, cara. Aí eu falei e ela foi e falou assim, não, então vamos pôr ele naquele projeto lá, né, de reabilitação. Mas esses passarinhos que ficam muito tempo presos, eles sempre voltam para a gaiola. Quer apostar, doutor? Apostou com o promotor. Eles fizeram uma aposta, você acredita nisso? 15 dias, não vai 15 não, vai uma semana. Então tá aí, apostado, 100zinho, apostado. Aí o advogado falou isso para mim, eu falei, rapaz, isso tudo é perder. Por quê? Porque eu aceitei Jesus na minha vida, você vai ver, cara, nunca mais você vai ver eu aqui. Nunca mais, nunca mais. Ele deu uma risada demoníaca. Ele abriu um sorriso e você, cara, logo você, nunca, isso aí é só para você ter um tempinho de boa, a hora que você pôr o pé na rua, você volta. Então vive e verá. Então aí, graças a Deus. A vida do crente, meus irmãos, quando eu falo que não é fácil, não é. A vida do crente não é fácil. Não é fácil. A gente converte pensando que a nossa vida vai mudar totalmente da água para o vinho, que vai cair bênçãos, chuva de bênçãos. O Senhor agora vai abençoar minha casa, vai abençoar meu lar, tudo vai andar bem, eu vou ter tudo que eu quero. Não. Parece que as coisas pioraram na minha vida. Um presidiário que só sabia fazer coisa ruim, sair da cadeia para arrumar um emprego, meus amados irmãos, não é fácil não. Eu fiquei 1 ano e meio com 7,50 no bolso, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 2 bermudinhas velhas, 3 cuecas freadas, uma calça rasgada, uma chinelinha havaiana e 3 camisetas. E eu andava caçando emprego, qualquer coisa. Eu falava, me dá uma oportunidade, cara, eu preciso trabalhar. E faltava me humilhar para o povo, sabe? Eu preciso trabalhar. Não tinha dinheiro para comer, eu com esses 7,50 no bolso, eu tinha que ficar o dia inteirinho com esses 7,50 no bolso para comer lá no Cidadão. Antigamente era R$1, a comida era boa, a comida lá, rapaz, eu comia lá todo dia. Comia e eu ia andando na cidade, caçando emprego e nada. Um dia um louco me achou na rua e viu que eu estava sentado no meio-fio. Falou assim, cara, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou procurando emprego, mas ninguém quer dar emprego, porque eu saí da cadeia tem tempo já, cara, e o povo não dá emprego, pensa que eu vou fazer besteira com eles lá, né? Ele, não, vamos ali comigo, me levou numa firma que fazia a rede de esgoto da cidade, cortava ali a terra, aí vinha, colocava os canos e levava para as casas, né? E quem que era o batedor de cano? Andrezão. E às vezes aquela máquina vinha e cortava uma rede que estava ativa. E eu falo um negócio para você, gente. A hora que aquilo enchia daquela anarquia que vinha do banheiro do povo, quem que tinha que entrar para limpar? Andrezão. Eu olhava para o céu e falava, Senhor, não estou acreditando, meu Deus. Consegui ficar. Propostas tive. Eles descobriram o endereço da minha mãe, pessoal. Mandaram um bebê deles lá para conversar comigo. Levou 1 quilo de droga e uma arma de fogo. Colocou em cima da mesa, empurrou para minha frente assim e falou assim, ó, o patrão mandou te entregar para você se levantar,
entendeu? Isso é seu, de presente para você. Se levanta, cresce, compra o seu carro, sai da casa aí da sua mãe e tal, tal. Vamos trabalhar porque o homem lá está doidinho, precisando de um soldado bom igual você. Aquilo lá, meu coração tremeu, gelei, o cifrão aqui no meu olho fez assim, sabe, igual o pica-pau, quando vê dinheiro. Aconteceu aquilo aqui na minha mente, sabe, eu olhei aquele trem, eu já fui fazendo conta, o que dava para me fazer, comprar. Mas o Espírito Santo veio e me incomodou. Falou, de jeito, você lembra do propósito que você fez comigo com a cara dentro da privada? Você lembra disso? Eu peguei o trem, empurrei para ele, falei assim, irmão, eu estou fechado com Jesus, mano. Estou fechado com Cristo. Por favor, não vem na casa da minha mãe mais não. Eu afinei, eu não quero mais. Não quero mais viver essa vida. Não quero. Espera aí que eu vou ligar para o cara. Ele ligou para o patrão, estava preso lá dentro do sistema prisional. E aí, falou o meu apelido. Como é que é esse negócio aí? Você não quer trabalhar, velho? Eu falei, não, eu afinei, cara. Eu estou fechado com Jesus Cristo, cara. Estou fechado com Cristo Jesus. Eu não quero mais viver essa vida. Por favor, não manda seus meninos aqui na porta da minha casa mais não. Por favor, por favor. Ele falou assim, você é sujeito homem, Andrezão. Passa o telefone pro fulano aí. Entreguei o telefone pro rapaz. Aí ele foi e falou assim, valeu André, juntou os pretextos dele tudo e foi embora. A partir desse dia as coisas abriram para minha vida. Abriu um leque de oportunidade. Parece que uma chave no céu distorceu. Começou o povo me chamar para trabalhar. Eu falava, vocês querem encontrar? O que está acontecendo? E eu não entendia ainda, porque era neófito. Não entendia que era propósito de Deus a minha vida, tudo aquilo que estava acontecendo. E eu fui firme na tentação. Quase caí, não vou mentir não. Quase fui para o inferno de novo, mas não. Eu lembrei de tudo que eu fiz. Estudei, formei. Sou terapeuta em clínica de reabilitação, trabalhei com dependente químico muitos anos da minha vida. Parei um tempo, porque eu já não conseguia mais aconselhar. Deus, ele vem cutucando a vida da gente, mesmo a gente estando dentro da igreja. Ele vem batendo, ele bate. E aí? Qual foi o propósito que você fechou comigo? E aí? Eu era o crente domingueiro, aquele crente que vinha no domingo na igreja, só que a semana inteirinha eu estava lá, por conta, do mundo. Ia para a igreja flertar, ia para a igreja, enfim, cheio do mundo aqui ainda. E Deus batendo, mandando gente falar comigo. Deus não te chamou para você vir para a igreja só no domingo, cara. Deus não te chamou para você ficar só sentado aqui. Eu não sei o que é. Mandava pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida para falar comigo. E eu não botava fé naquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Novembro de 2015, 19 de novembro de 2015. Eu tinha uma filha que ela chamava Iakira. Ela tinha 13 anos de idade, meus irmãos. E hoje eu entendo o propósito que aconteceu isso. Estava levando ela para a escola, Colégio Hugo de Carvalho Ramos. Nós nos acidentamos de moto. Um caminhão passou em cima da gente. Eu fiquei no meio do caminhão. Só que as rodas de trás do caminhão passou daqui para cima dela. No meio da Marginal Botafogo. Quebrei a clavícula, a mão, o joelho, o pé, tudo torto. A hora que eu vi aquilo, tentei jogar tudo no chão, ajoelhei, pus ela no meu colo aqui, olhei dentro do olhinho dela, toda quebrada, toda moída. Só o olhinho que olhou para cima assim e voltou. Ela faleceu ali no meu braço, no meio dessa Marginal Botafogo, sabe? Deus tem propósito para nossas vidas, sabe? Às vezes o propósito de Deus é doído demais. Às vezes Deus machuca. Deus bate doído demais na gente, cara.
Mas quando Deus está batendo desse jeito é porque Ele está chamando a sua atenção, velho. Ele está chamando a sua atenção para voltar para o centro da vontade dEle. Não brinca com o Senhor, não. Não brinca com o propósito que Deus colocou na sua mão, não, cara. Não brinca com o que o Senhor tem dado para você cuidar, não, velho. Porque Deus bate, Deus esfrega, Deus chama a nossa atenção. Acabou minha vida naquele dia. Eu sou crente, de todo jeito. Aí ele falou assim: você lembra do propósito que você fez comigo? Você lembra? O que você falou para mim que ia fazer? Você ia me servir. Que você ia ser fanático, crente, igual aquele povo, não falou? Foi desse jeito que eu consegui chamar a sua atenção. Então agora você converte de verdade, filho. Converte de verdade. Não brinca de ser crente, não. Porque eu tenho um propósito grande demais para você. O Senhor vem me tratando, o Senhor vem cuidando da minha vida, o Senhor vem restituindo tudo. Aquele dia eu virei crente, amados. Naquele dia eu virei crente de verdade. Eu falei: chega de brincadeira. Virei crente. Me posicionei como homem de Deus e aceitei o que o Senhor queria fazer na minha vida. Tá fácil? Tá não. Tá difícil? Tá demais, dá conta, é difícil demais. Só que o Senhor, Ele vem destravando, Ele vem trazendo consolo, Ele vem trazendo conforto, Ele vem trazendo confronto na minha vida, mas Ele também vem trazendo a graça e a paz, que excede o entendimento humano para mim e para minha família. De uma mulher estéril, infértil, desde os 12 anos de idade, todo mundo falando, os médicos que ela ia, falava que ela nunca poderia ter filho. Quando a gente estava no período de namoro e oração, no meio da igreja, eu ajoelhava no chão, pagava de doido, colocava a mão na barriga e falava: eu não aceito isso, meu Deus. O Senhor falou que ia me dar filhos, e o Senhor está me dando uma mulher infértil. Deus testa a fé da gente demais, meu irmão. A primeira palavra que a gente viu nesse texto aqui, a primeira lição que o Senhor nos trouxe: obedeça, filhão. E hoje eu falo para vocês: obedeçam os propósitos de Deus na vida de vocês, porque Ele se cumprirá. Está lá, está para nascer a Aninha, mês que vem lá. Está lá o outro pequenininho dentro da salinha, sabe? E Deus vem cuidando, vem tratando, e vem movendo morros, montanhas de lugar, para que nós cumpramos o nosso propósito, nossos objetivos, aqui como homem e mulher de Deus, como um casal chamado para cuidar, como um casal chamado para amar, como um casal chamado para professar a palavra de Deus em qualquer lugar que a gente colocar a planta dos nossos pés. E é por isso que eu tenho esse temor e esse tremor, meus irmãos. E é por isso que eu sou sangue no olho quando eu falo que é sobre Jesus Cristo, porque eu não brinco com o nome de Deus, eu não brinco com o nome de Jesus Cristo, porque eu sei o quão poderoso esse nome é. Eu sei quanto poderoso esse nome é. Então vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Às vezes Deus bate, mas é só para o nosso crescimento. Às vezes Deus espreme, é para o nosso amadurecimento. A prensa na uva, a prensa na azeitona. É isso que o Senhor é no ser humano. Nada mais do que isso. Duas pedras espremendo as azeitonas para ali escolher o melhor azeite. Olha aí. Olha aí. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos dar um glória a Deus bem alto aí. Vocês crêem no Senhor Jesus. Aleluia. Tudo para a honra e glória de Jesus. Eu queria só deixar uma pequena reflexão aqui, para que nós tenhamos uma semana abençoada e cheia de Deus. Você já conseguiu imaginar Jesus Cristo jogando a sua cruz no chão e dizendo: já chega, se vocês não mudaram até agora, nunca vão mudar.
Eu não fiz nada além do bem. Vocês quebraram a minha confiança repetidamente e partiram o meu coração. E mesmo se vocês pedirem perdão e disserem que sentem muito, como saber se não vão fazer tudo de novo? Já chega, eu já tive o suficiente de vocês. Vocês já imaginaram isso? O Senhor tirando a cruz das costas dele, na via cruz ali, jogando no chão e falando: já chega, vocês não merecem nada disso que eu estou fazendo por vocês, não. Já chega, vocês são um bando de rebeldes, vocês são um bando de desobedientes, vocês são um bando de pessoas que não merecem o meu perdão. Não dá para imaginar, dá? Não dá. Você sabe por quê? O motivo é que Jesus não agiu, ele nunca agiria dessa forma, foi para nos dar um exemplo, para nos tornarmos como Ele é. Ele não quer apenas cobrir você de amor, meu irmão, Ele quer te transformar em amor. Transformação é uma metanoia, é uma mudança de direção. É isso que Deus quer para as nossas vidas. É isso que o Senhor nos traz hoje. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos conduzir e que Ele possa nos direcionar. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Eu amo isso, eu amo essa passagem. Diz o seguinte: e por todos os lados nós seremos atacados pelas aflições, mas não esmagados. Nós seremos perseguidos, mas não abandonados. Nós ficaremos perplexos, mas não desesperados. Seremos derrubados, mas não destruídos. É pelo sofrimento que o nosso corpo continua a experimentar a morte de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste em nosso corpo. Sim, nós vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste em nosso corpo mortal. Assim nós experimentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. E mesmo assim nós continuamos a pregar, porque nós temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Eu criei e por isso falei. E sabemos que Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Por isso que nunca desistimos. E ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo transformado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que enfrentamos agora trazem para nós uma glória que pesa mais do que qualquer coisa e durará para sempre. É a glória do Senhor Jesus, é a glória de Deus, é a glória de Cristo Jesus que dura para sempre na minha vida e na sua vida, meu amado irmão. É Jesus Cristo agindo e nos fortalecendo dia após dia para nós enfrentarmos esse campo de batalha que nós enfrentamos, denominado vida. Se o Senhor não trouxesse esse poder, essa graça, esse amor no nosso coração, nós não conseguiríamos sozinhos. É só pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo que nós vivemos hoje. Que Deus nos acompanhe essa semana, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos cantar essa canção.
quero chamar aqui, André, vem aqui, mas a Lola, quero orar por vocês. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa família, né? Sabemos que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolheu. A história, né, o testemunho do André, às vezes muitos aqui nunca